A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à nossa mensagem principal da semana. Quero começar hoje pedindo que você pense por um instante na sua montanha. Qual é a montanha que se levanta diante de você neste exato momento? Para alguns, essa montanha tem o nome de um diagnóstico médico assustador. Para outros, é uma montanha de dívidas que parece impossível de escalar. Para outros, é um vício, um relacionamento rompido, um desemprego, uma depressão. Uma montanha é qualquer problema que parece grande demais, permanente demais e impossível de ser movido. Nós olhamos para essa montanha e naturalmente nos sentimos pequenos, fracos e intimidados. Mas Jesus Cristo, nosso Mestre, nos deu uma declaração que muda completamente essa perspectiva. Ele nos ensinou que no reino de Deus, o tamanho da montanha é irrelevante diante de uma única coisa: a nossa fé. Hoje, vamos aprender a ativar a fé que move montanhas. Para entendermos a lição de Jesus, precisamos entender o contexto em que ela foi dita. Em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14, um homem se aproxima de Jesus e se ajoelha. Ele estava desesperado. Seu filho era lunático, acreditamos que epilético, possuído por um espírito, e sofria terrivelmente, lançando-se no fogo e na água. E aquele pai disse algo crucial a Jesus, no versículo 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Imaginem a cena. Os 9 discípulos que ficaram, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, tentaram, oraram, talvez até jejuaram, mas nada aconteceu. A montanha não se moveu. O menino continuou enfermo. Eles falharam publicamente. Jesus então lamenta: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E então Jesus, com uma única palavra, repreende o demônio, e o menino fica curado instantaneamente. O problema não estava no poder de Deus. O problema não estava na gravidade da montanha. O problema estava na incredulidade dos discípulos. Mais tarde, os discípulos, envergonhados, perguntam a Jesus em privado: por que não pudemos nós expulsá-lo? No versículo 19. Eles tinham autoridade, Mateus 10, eles tinham o nome de Jesus, o que faltou? E aqui vem a resposta de Jesus no versículo 20, uma das mais poderosas e mal interpretadas de toda a Bíblia. Disse-lhes Jesus: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vamos analisar isso. Primeiro, ele os diagnostica: pouca fé. E então ele usa uma hipérbole, uma figura de linguagem poderosa: fé como um grão de mostarda. Muitos pensam que Jesus estava falando de uma fé pequena em tamanho. Ah, eu só preciso de um pouquinho de fé. Mas não é isso. O grão de mostarda naquela cultura era o símbolo de algo que, embora começasse minúsculo, tinha o potencial de crescimento enorme, tornando-se uma grande hortaliça. Jesus não estava elogiando uma fé pequena. Ele estava dizendo: se vocês tivessem fé viva, fé com potencial, fé que cresça, mesmo que começasse pequena como um grão de mostarda, vocês moveriam montanhas. A fé deles não era pequena, estava morta, estagnada. A fé que move montanhas não é sobre a quantidade da sua fé, mas sobre a qualidade dela. É a fé que está plantada no solo certo, a palavra de Deus, e que cresce. Tudo bem. Mas o que é essa fé viva? Como a ativamos? 1. Fé não é sentimento. Muitos de nós achamos que fé é sentir que Deus vai fazer. Esperamos um arrepio,
uma emoção, mas a fé prática é uma decisão. É escolher acreditar na palavra de Deus, mesmo que todos os nossos sentimentos gritem o contrário. A fé diz sim a Deus e não às circunstâncias. 2. Fé é ação. Tiago 2,17. A fé verdadeira não é passiva. Ela não cruza os braços e diz, vamos ver o que Deus faz. A fé age. O pai do menino agiu. Ele levou o filho a Jesus. Abraão agiu. Ele subiu o monte. A mulher do fluxo de sangue agiu. Ela tocou nas vestes. A fé prática diz, Deus, eu estou crendo na tua promessa de provisão. Então eu vou me levantar e procurar um emprego, confiando que o Senhor abrirá a porta. 4. Fé é foco. Hebreus 12:2. A fé desvia o olhar da montanha e foca no Deus que é maior que ela. Os discípulos focaram no demônio, na multidão, na sua própria incapacidade. A fé prática olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pare de descrever o tamanho da sua montanha para Deus e comece a descrever o tamanho do seu Deus para a sua montanha. Amados, a montanha diante de você pode ser alta. As circunstâncias podem parecer impossíveis. Os discípulos falharam porque olharam para a montanha e para si mesmos. Jesus está te dizendo hoje, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A fé que move montanhas começa com um grão de mostarda. Começa com a decisão de plantar a semente da palavra de Deus no seu coração. Se a sua montanha é a enfermidade, plante a semente de Isaías 53. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Se a sua montanha é a dívida, plante Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Regue essa semente com oração. Proteja-a da dúvida, dos pássaros do inimigo e haja de acordo com ela. Eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé agora. Qual é a sua montanha? Apresente-a a Deus e, pela autoridade que há no nome de Jesus, comece a dizer a essa montanha: mova-se. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. O Senhor conhece as montanhas que se levantam contra nós. Perdoa-nos pela nossa pouca fé, pelas vezes que duvidamos do Teu poder. Hoje nós escolhemos crer. Nós ativamos a nossa fé como um grão de mostarda vivo e nós declaramos as nossas montanhas, a enfermidade, a dívida, ao vício, ao impossível. Movam-se, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder e declaramos que nada nos será impossível, porque cremos em Ti. Amém. Comece a agir como quem crê. Fale como quem crê. E veja Deus fazer o impossível na sua vida.